não conseguiu reaver os seus direitos políticos, né? Ele perdeu um processo, né? E eu acho que esse é um bom tema, Arthur, porque afinal de contas está no noticiário, é uma notícia que saiu ontem, né? E aqui eu puxei, claro, vim abastecido, com a reportagem do O Globo, intitulada Arthur Duval tenta retomar direitos políticos, perde ação e é condenado a pagar R$5.000. Você, pro O Globo, foi procurado, dessa vez você respondeu, não é sempre que você ou sua assessoria respondem essas reportagens, e você disse, minha cassação foi ilegal. Eu quero saber onde está a ilegalidade, porque, aqui eu vou me permitir opinar, a sua cassação, para mim, representa uma evolução do processo civilizatório dentro da política brasileira. É porque você não tem um mandato que a política brasileira fica um pouco melhor. Tá. Na verdade é o seguinte, eu não posso falar muito juridicamente sobre isso, mas o meu processo ele foi absolutamente atropelado. Tem diversos, mas são diversos motivos, né? Não ouviram as testemunhas que eu tinha para trazer, não me ouviram, perderam prazo, começaram no lugar errado, enfim, tem uma série de motivos jurídicos para isso. Como esperado, o juiz da primeira instância não quis julgar o mérito, tá? A sentença dele tem 2 páginas, ele não quis julgar o mérito, e isso vai ser, eu vou recorrer para as instâncias, para o colegiado, no momento oportuno. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, sobre a ação em si, é isso. Você me disse, não posso falar juridicamente, e a pergunta foi, onde está a ilegalidade? Considero a resposta insatisfatória. Tudo bem, o que eu posso falar é isso. O meu processo tem diversos problemas legais, mas eu não posso falar de todos eles aqui, mas enfim, isso aí é uma coisa que na justiça... Por incrível que pareça, pode ter gente que não sabe o que aconteceu, então vamos dar um contexto. Sim. Por que aconteceu e como foi o processo disso? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra Ucrânia, né, promovi inclusive a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia, e mandei um... É verdade, não adianta você rir, isso é uma verdade, cara, é um fato, você pode até não gostar, mas é verdade, nós conseguimos mais de 250 mil, inclusive fizemos todas as doações via embaixada, tudo certinho, auditamos as contas. Você estava como candidato? Como deputado. Como pré? Não, eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tá. Tirei licença do cargo, né, me licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro. Então, o Arthur cidadão indo lá viajar. E na volta, né, mandei um áudio infeliz num grupo privado, falei o que não devia, o áudio vazou e eu fui cassado. E é óbvio, todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa disso, né? Todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez. Eu cortei R$4.000 de verba de gabinete dos deputados para alugar carro. Eu cortei o auxílio peru de todos os funcionários da Lesp, todos. Você imagina você entrar num prédio, Vilela, que tem 3.000 e não sei quantas pessoas que trabalham lá. E os 3.000 e não sei quantas pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua. Você imagina como eu era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões de reais. E assim, fui o deputado mais barato de todos. Então, todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem. Inclusive, neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Quem foi? O Olim, delegado Olim. Foi aqui, você fez uma pergunta para ele, ele respondeu isso. Que né? Pode acontecer, né? Exatamente. E um caso emblemático, eu acho que é uma comparação que não tem como não fazer, a gente tem o caso do Fernando Cury, né? O Fernando Cury, ele literalmente assediou uma mulher. Não é que ele falou, ele brincou, ele literalmente assediou. Ele foi lá e ele literalmente encostou a mão dele, né, na Isa Pena, com as câmeras da casa filmando, e a mesma comissão de ética, a mesma assembleia, não cassou o Olim, né? Inclusive, o relatório quem fez, olha que curioso, foi um deputado do PT, o Emídio, e a Isa Pena elogiou o relatório dele. Então, assim, todo mundo sabe, né, que o áudio foi um pretexto que eu não poderia ter dado. A verdade é essa, eu não poderia ter dado esse pretexto para os meus oponentes, mas os meus oponentes aproveitaram disso para tirar alguém que incomodava muito eles de lá. Só para deixar claro, a gente está colocando o cronômetro sempre, é só para a gente ter uma ideia de que os dois têm o mesmo tempo para falar. Então, ele teve 3 minutos e pouco. Se quiser fazer alguns comentários, Álvaro, disso, ou precisar de mais, aí ele pode... Creio que eu não vou usar os 3 minutos, não acho que seja necessário, só queria pedir para esse público que tome cuidado com as informações que está recebendo, que cheque o que o Arthur está dizendo a respeito do mandato dele e que de preferência encontre em veículos de credibilidade as informações a respeito do mandato dele que ele está passando. É isso, né? Vamos pedir sempre para vocês, sempre chequem o que está sendo falado aqui. Como a gente não tem condição de fazer uma checagem em tempo real,
aqui nos comentários, ou depois que esse vídeo, né, ficar aí à disposição de vocês, vão sempre colocando nos comentários. Desculpa. Muito bem, eu só queria pontuar que eu perguntei onde está a ilegalidade do processo de cassação de Arthur Duval. Ao que Arthur Duval me responde, com alguns méritos supostos do mandato dele, e na sequência uma comparação com um de seus colegas que também tem comportamento tão atrozes quanto os seus no que diz respeito às mulheres. Aí eu pergunto, 2 errados fazem um certo? Ora, não faz sentido para mim que porque a Assembleia de São Paulo não cassou determinado deputado, deixaria de cassar você. É verdade que as circunstâncias políticas beneficiaram a sua cassação. Não tenho a menor dúvida disso. Sim, você incomodou todo mundo dentro da Assembleia, mas não por essas razões. Por que é que seus colegas o cassaram, Arthur? Porque você, nessa sua nova política, levou para lá o celular na vertical e transformou o parlamento, rebaixou o parlamento a um mero cenário para os seus videozinhos. Aquele é um espaço decisório, sério. As decisões de São Paulo são tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe um plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada. Aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar aqui para uma outra declaração que eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Eu não me esqueço, eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele. E eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências, não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem, né? Mas ele diz, no dia da cassação de Arthur, ele relata: Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur, num determinado dia, em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde, como é que é? E depois? Como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Peraí, não entendi, desculpa. Eu respondi isso para ele... Veja, a declaração... Isso é um relato dele. A declaração do deputado Barros Munhoz, não é que eu falei isso. Acabei de me referir, foi dada durante a sessão da sua cassação, no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão, né? E ele diz que em determinado ponto conversou com você, chamou sua atenção, disse que seus hábitos com seu celular, com seus vídeos não eram admissíveis, e você disse, ok, mas como é que eu me elejo depois se eu não fizer esta bagunça? Arthur, eu não sou um homem dado a muitas formalidades, mas aquele espaço que você subverteu, ele tem uma razão para funcionar de maneira organizada, compreende? Ele está falando sobre os vídeos gravados no ambiente da Assembleia. Claro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, cara. Eu acho que... Não. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tenho problema com o tempo, cara. Se você quiser se estender para mim, não tem problema, mesmo porque o que você citou aqui para mim corrobora com justamente o que eu sou. Você pegou exatamente o espírito do porquê que eu fui cassado, cara. Você, pra vir falar da minha cassação, você toma como exemplo uma declaração do Barros Munhoz, que é tipo um Sarney de São Paulo. Eu incomodei muito esse cara, mas muito mesmo. Inclusive no dia da minha cassação, quando ele fez esse discursinho, você se embebedou do poder. Eu li ali alguns gastos do gabinete dele, né? Que ele gastou, eu não lembro agora, mas ele gastou tipo assim, 30 mil reais só com gasolina, né? Eu falei, claro, vamos ver quem é que se embebedou do poder, né? Você gastou mais de 30 mil reais só com gasolina, né, Barros Munhoz? Fui eu que cortei o teu aumento de 4 mil reais pra você alugar carro, fui eu que cortei o seu auxílio peru e de todos os seus funcionários, né? Então, realmente, Álvaro, você pegou exatamente o espírito daquilo que incomodou essas pessoas. E não é por causa de vídeo vertical, porque tem um monte de gente que faz muito mais vídeo do que eu lá. Eu raríssimas vezes usei o meu celular na Assembleia e digo mais, os discursos mais vistos da história da Assembleia são meus, filmados pela própria câmera da Assembleia. Eu consigo imaginar por que um deputado com o punho em risco chamando todo mundo de vagabundo e chamando de cara, porrada. Esse foi um dos meus discursos. A questão é, produz o que pro Brasil? Isso foi um dos meus discursos. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nesse caso específico que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo? Você lembra o que aconteceu?
Você lembra? Foi o deputado, eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar para se falar, para você parlar, no parlatório. Eu estou lá falando e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso. Ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim. Ele sai do plenário e vem me dar porrada. Inclusive no vídeo, dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás. Em nenhum momento eu vou pra frente, ele é que vem me bater. Agora, eu queria chamar a atenção pra uma coisa que você falou, né? Que você falou, não confie no que o Arthur falou, e eu vou pedir aqui, você quase que exigiu um jornalista, né, profissional para vir aqui checar os fatos, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou jornalista profissional. Eu vou ter que responder tá aqui a minha carteirinha, tá? Profissional para você. Qualquer um vai no Ministério do Trabalho e registra. Então você está desrespeitando todo mundo que você quiser. Tudo bem. A gente pode ter. Tá bom, mas tudo bem, eu sou jornalista profissional. Agora sim, eu vou pedir para todo mundo que está em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo sem fundo eleitoral. Fui o deputado mais econômico da Lesp, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei 0 de verba de gabinete. Passei 3 projetos de lei em menos de 3 anos, performance bond, autorização do Estado comprar vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho. Foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou R$92 mil em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de R$4 mil para a verba de gabinete com o deputado. Barrei o contrato de publicidade da Lesp em R$30 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei auxílio Peru de R$10 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes. Barrei a proibição do Pix que outro grande figurão da casa queria passar, né? E indiquei, a indicação foi minha e a pressão foi minha da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço para que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, tarará, e o Álvaro com certeza vai aproveitar isso para tentar ganhar o debate. Vamos lá. Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui a essas alturas, mas vamos lá. Se ele fosse você veio aqui de bobo, então. Você vai fazer o que aqui? Se você fosse se eu perder comigo. Peraí, Arthur. Desculpa. Se você fosse listar as vezes nas quais você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. 0. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel aí. Você provoca. Toma um pescotapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que então bater. Tá bom, você quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza, eu me presto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu revide? Com metade então tá, disso. Eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo, expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho e falar, irmão, vem cá. Eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra você vir aqui, você fez um último vídeo, vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte, não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público, né, que é fandom, e eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, rapaz, cara, assim, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Não faça assim. Não faça eu te desrespeitei, cara, em algum momento, você cara? Vai desculpa, eu não remedando alguém? Eu não tô te xingando nem nada. Por gentileza, baixa o tom. Você ensaiou essa cena, cara? Agora vem. Você usou no lugar errado, cara. Você usou no lugar errado. Me ouça. Responda a minha pergunta. Vamos lá. Me ouça. Vai lá. Léo. É verdade que você tem um público muito fiel a você. E você deveria lidar com esse público com mais responsabilidade, Arthur. Não sou só eu que penso assim. Me permita voltar aos meus papéis, porque eu vou mostrar que tem mais alguém que concorda comigo. Bom, desde sempre, ou desde quase sempre,
O MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos, e aí eu vou chegar na resposta que o Arthur está me demandando. Então lá por 2018, tinha eleição, a coisa ficou feia para o MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle Franco, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Está noticiado na Folha, quem quiser ver a reportagem, tem um bom caminho de entrada aí até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles, por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas? Página. Páginas, mas não, né? Calma que isso... Tá. Na minha hora eu E aí respondo. vamos seguir adiante. Passa agora para esse 2024 Esse e ano. essa tendência, essa trend, MBL mais fake news no noticiário continua. Dessa vez com O Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele para confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto em campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro, com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei tanto. Olha só, as palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Justamente por isso, espera-se cautela especial ao se pronunciar sobre temas relevantes nos debates públicos, a fim de não ofender os direitos de terceiros. Veja que legal. É um homem adulto dizendo para ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos. Portanto, você deve agir com responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles, porque incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis às vezes, lá e tal. Eles estão tomando teu exemplo, Arthur. Aquelas suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube, isso aqui, Arthur, está indo para essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê? Porque ele é adulto, Arthur. Vamos lá. 3 minutos. Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Realmente foi um erro meu, mas eu tô recorrendo e o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente, eu assumo essa parte. Agora vamos falar aqui da Marielle Franco, e eu quero fazer uma timeline aqui, talvez se eu me estender um pouco, mas isso aqui eu acho